Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, o nosso papo de hoje vai fundo num tema que é bem complexo e, para muita gente, super pessoal. Hoje, vamos falar sobre a dor de quem busca a perfeição. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. Então, vamos lá. Para a gente começar a entender essa história, é super importante sacar uma coisa. Por fora, o perfeccionismo muitas vezes parece uma qualidade, sabe? Quase uma virtude. É aquela fachada toda polida, brilhante, que todo mundo admira. E aí a gente se pergunta, por que é tão difícil largar essa busca? Simples, porque ela dá retorno. A sociedade, o trabalho, todo mundo aplaude quem entrega um resultado impecável. E não são recompensas pequenas, não. A gente está falando de promoção, de elogio, de reconhecimento, coisas que constroem uma identidade inteira em volta da ideia de sucesso. Então questionar isso parece loucura, né? É como serrar o galho em que a gente está sentado. Só que é bem aí que a conversa muda, que o tom muda. Porque por trás de cada parabéns, de cada degrau escalado, existe uma pergunta. Uma pergunta que às vezes a gente sussurra para si mesmo, bem baixinho. Mas a que custo? É aqui que a gente começa a levantar o tapete, sabe, para ver o que está escondido. Esse custo que ninguém vê é uma exaustão. Uma exaustão profunda que fica ali, quietinha, por trás daquela imagem de sucesso. E essa exaustão, olha, não é uma coisa abstrata, não. Ela aparece no dia a dia. Sabe como? É passar horas e horas num e-mail que levaria 10 minutos. É ficar rolando na cama de madrugada repassando uma conversa na cabeça, morrendo de medo de ter falado alguma besteira. Ou então deixar de aprender algo novo só porque a gente não tolera a ideia de ser iniciante. E aí, chega uma hora que a bateria simplesmente acaba. A energia para manter essa imagem impecável, ela se esgota. Tá, e aí? O que a gente faz? Calma. A solução não é chutar o balde e parar de se importar com a qualidade. De jeito nenhum. A grande virada de chave está em outro lugar, em mudar a relação que a gente tem com esses nossos padrões, que podem continuar sendo altos. Olha que legal essa citação da Célia Ferreira de Carvalho. Ela diz que a perfeição é como um paradoxo. A gente pode sempre se aprimorar, mas nunca vai chegar lá. É isso! Perfeição é tipo correr atrás do horizonte. A gente pode sempre andar na direção dele e vai melhorando no caminho, mas a gente nunca chega. E tudo bem, entender isso é o primeiro passo para se libertar. Não é desistir, é entender como o jogo funciona. E essa nova forma de pensar tem um nome: flexibilidade psicológica. A ideia é muito poderosa, mas ao mesmo tempo muito simples. É sobre ser capaz de manter os seus padrões altos, claro, mas sem virar um escravo deles. É sobre aprender a buscar o seu melhor, sem aquela guerra interna que não para. Sabe, aquela que é alimentada pelo medo de errar e por aquela vozinha crítica que não dá trégua. E essa imagem aqui é ótima para a gente entender a diferença. De um lado, a gente tem a luta. É quando encaramos os pensamentos críticos como ordens. O resultado? Exaustão. É uma guerra que não acaba. Agora, olha o outro lado. Aprender a dançar. Aqui a gente ouve esses mesmos pensamentos como sugestões. A gente aceita o desconforto como uma informação, não como um problema. E aí a energia que antes era gasta na guerra, agora é usada de forma inteligente, com intenção. E como é que a gente começa essa dança então? Não é com nenhum passo mirabolante, um salto mortal, não. É com pequenos gestos de liberdade. Afinal, o nome do canal já diz tudo, né? É um pouquinho de cada vez. Então eu quero propor para a gente 3 gestos, 3 experimentos bem práticos para começar a treinar essa flexibilidade. Primeiro, vamos dar um nome para o nosso crítico interior. Segundo, praticar o bom o suficiente. E terceiro, usar nossa energia com mais intenção. Vamos ver cada um? O primeiro gesto é sobre criar um espacinho, uma distância daquela voz. Em vez de se fundir com o pensamento "isso tem que ser perfeito", a gente experimenta só observar e pensar algo como: olha só, estou percebendo a minha mente me dizendo que isso tem que ser perfeito. Essa pequena mudança já transforma tudo. A gente deixa de ser o pensamento para ser quem observa o pensamento. É como ouvir um conselho. Você escuta com educação, agradece, mas a decisão de seguir ou não continua sendo sua. O segundo gesto é um desafio prático, a regra dos 80%. A ideia é a seguinte: entregar uma tarefa quando ela estiver boa o suficiente, e não perfeita. A dica é começar com coisas de baixo risco, tá? Um e-mail para o colega, a arrumação de uma prateleira e o passo mais importante de todos. Depois, observar o que aconteceu de verdade. O mundo acabou? Aquela catástrofe que a nossa mente desenhou, ela aconteceu mesmo. É juntando essas provas que a gente começa a quebrar o poder do medo. E por último, o terceiro gesto é sobre sabedoria.
Pensa bem, nem toda tarefa merece 100% da nossa energia, né? A gente precisa aprender a escolher nossas batalhas. Então, vale a pena parar e se perguntar: isso aqui é realmente importante para mim? Está conectado com o que eu valorizo de verdade? É sobre alocar o nosso esforço de um jeito mais inteligente. É dar o máximo naquilo que realmente importa e se dar a permissão para o resto ser simplesmente bom o suficiente. E tudo isso nos traz para a nossa reflexão de hoje. Depois dessa conversa, fica a pergunta: qual pequeno, minúsculo gesto de imperfeição seria possível se permitir hoje? Quem sabe enviar uma mensagem sem reler 10 vezes, ou arriscar uma receita nova mesmo sem garantia de que vai sair perfeita? Fica aqui o convite, deixe sua ideia aqui nos comentários. Qual seria esse pequeno gesto? Se esse conteúdo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto, porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!